dia de Porsche Cayenne. Essa aqui é a versão e-Hybrid Platinum Edition. Gente, o que é isso? Que carro é esse? Que SUV é esse? Sem dizer que entre os caros, esse aqui é interessantemente barato, se é que eu posso dizer que tem um Porsche barato. Mas ele é tão refinado, tão exclusivo quanto qualquer Porsche, numa versão de Platinum Edition, né? Como eu comentei com vocês. Ele vem equipado com um motor V6 3.0 de 340 cavalos, que somado ao motor elétrico de 136 cavalos aproximadamente, daria em torno de 462 cavalos. E aí, naquela plataforma, naquele monstro, naquele SUV que tem total handling, é um carro super bom de tocada, não parece que você anda num SUV, né? E a gente mostra tudo isso para vocês hoje. Que carro! Baita máquina, Porsche! Começar mostrando para vocês aqui as rodas Aro 22, sendo que os pneus dianteiros são menores que os pneus traseiros, dando aquela sensação de carro bem parrudão, né? O visual do Cayenne é muito lindo. Eu acho que essa cor, esse cinza tá super na moda, né? Todos os carros que eu tenho testado, não importa a montadora, tá vindo realmente com tons de cinza, seja o cinza que for. Aqui a gente tem esse acabamento da lanterna, né? Quando acende fica bem legal. E o shape do SUV, porque a gente tem também a versão coupé, não do Platinum Edition, né? Mas do Cayenne em si. Os faróis são full LED e a gente tem aqui, ó, a câmera e todo o radarzinho, né? Os sensores que ajudam no ACC, na direção semi-autônoma do carro, com todas as tecnologias e segurança do Porsche Cayenne. No interior, chave presencial na cor do veículo, partida do lado esquerdo. Aí vocês notem, né, que no painel central nós temos um mostrador analógico, as laterais são digitais, então esses dois mostradores são digitais, o central é analógico com o contagiro. Ali, se você olhar, não tem mais nada da bateria e o modo e-Power não está disponível porque eu consumi saindo de São Paulo. Eu usei na cidade e aí eu mostro um pouquinho para vocês isso no teste, né? No vídeo que eu gravei da saída, onde estava zerado no meu contador de quilômetros, eu consumi toda a bateria em 8 quilômetros. Apenas na cidade, peguei um trechinho de estrada, então eu já consumi bem rápido. Eu estava no modo 100% elétrico, o que não era ideal, né? O ideal é você ficar no modo híbrido, mas não é para isso que a gente está aqui, né? Eu não quero um carro econômico quando eu penso em Porsche, apesar de que ele sim é um carro bastante equilibrado, não tem nada de errado em consumo, pelo contrário. São tantas as tecnologias, gente, é coisa maravilhosa. Vamos no volante, né? Todo multifuncional, eu consigo todos os ajustes por aqui. Todas as tecnologias e assistências eu consigo também acessar aqui, né? O ACC, enfim. Ele marca ali para mim, quando está ativo o ACC, ele ajusta o volante na direção quando eu estou na estrada ou em cidade. Central multimídia. É um espanco de tecnologia, de gráficos, tudo que você olhar, de fato, é muito lindo, é bonito, é bem feito, é rápido, é intuitivo. Gente, de verdade, é outro planeta, né? Quando você fala em Porsche, nós estamos em outro universo, estamos no topo da cadeia automotiva. Todas as assistências eu consigo fazer as regulagens pela própria central multimídia, eu consigo entender da viagem, né, o quanto a gente consumiu, o quanto tem de autonomia. A parte do conforto eu também consigo mexer, iluminação, os ajustes de banco, do motorista. Toda vez que você entra, a central multimídia pede para você atualizar quem vai ser, né, o celular da vez ali. Eu consegui
cadastrar o meu, então ele fica no Apple CarPlay, Android Auto. Quando eu vier aqui e mudar os modos, né, de condução, que a gente tem alguns, Sport Response é um modo mais forte, então a gente tem aqui o híbrido, ele tá vindo ali mostrando pra gente, híbrido, Sport Response, e aí eu consigo manter o Sport Plus, o e-Power não está disponível, como vocês estão notando, e a gente volta no híbrido, é isso. Então são todas as formas, né, de eu conseguir utilizar o Porsche Cayenne. Indo um pouco para o console central com todos os comandos e os botões, há quem reclame desses botões, e eu acho que é a coisa mais assertiva de um veículo, que você gosta de usar e colocar o dedo e ajustar, por exemplo, a temperatura do banco, resolver o problema do desembaçador dos vidros, o ajuste de suspensão do chassi, ligar ou desligar o controle, né, de estabilidade por aqui. Poxa, gente, é muito legal você poder mexer nisso tudo num comando rápido. Eu não gosto de ir na central multimídia e ficar trocando isso na central multimídia. Eu tô dirigindo, eu tô aqui dirigindo, eu quero tocar aqui e resolver. Eu quero vir aqui, ó, vocês gostaram do TUF, né, ó, e resolver. Nada de colocar tudo na central multimídia. Então, parabéns, Porsche, porque isso aqui é lindo, é a coisa mais linda do planeta. E aí você coloca aqui no pezinho, quando o carro tá paradinho. Eu posso fazer as trocas, são 8 marchas, eu posso fazer as trocas pela alavanca, né, do câmbio, e olha aqui a alavanca, hein, fala sério, por aqui, ou pelo pedal shift que fica atrás do volante. Mais embaixo está o controle da minha residência, que eu deixei aqui à toa, que é um porta-celular, né, gente? 2 porta-copos, um apoio de braço lindo, divino, né? Coisas da Porsche. Aqui, um guarda-objetos, um porta-objetos com USB. Detalhe, olha que coisa interessante, né? A indústria automotiva realmente ela sofreu com a falta de componentes. E eles deixam um recado aqui sobre o ajuste elétrico da direção, que infelizmente nessa versão eles tiveram que colocá-la manual. Deveria vir com, mas eles colocaram manual por conta da falta desses componentes. Eles não querem comprometer outro tipo de função, como por exemplo as funções do banco, que são todas elétricas e estão todas aqui, nenhuma sofre alteração. E você tem a qualidade. Opa, abri e fechei a porta e prendi o cabelo, então eu tive que abrir e fechar algumas vezes. A qualidade que a Porsche entrega. E nós temos um teto panorâmico, que é um teto solar. Eu tô falando tão feliz dentro desse carro, né? É raro eu fazer um vídeo assim tão empolgada, porque é uma delícia entrar num Porsche desse. E é um Porsche até acessível, né? Por que eu falo acessível? Porque hoje os carros estão tão caros, tudo mudou tanto, que você falar de pagar 600, 700 mil reais num Porsche não é ruim, né? Pelo contrário. Olha o acabamento desses bancos e olha o tom desses bancos. Eu acabei tirando os documentos do carro e o papel para ver isso para vocês, ficou no banco. Dá só uma olhada nos detalhes deste banco. Aqui a gente tem um banco todo perfuradinho, né, facilitando o aquecimento, o resfriamento dos bancos. Quando você vai para o encosto, ele tem o brasão Porsche ali, toda a ergonomia que a gente conhece, ajuste de lombar, é para ninguém botar defeito e ninguém ficar com dores nas costas. Quando a gente vai para o porta-luvas aqui, ó, ele desce macio e lindo, parece uma joia abrindo, um porta-joias abrindo. Todo o painel, né, com esse detalhe da costura aqui, todos esses detalhes tem um prata, uma colmeia, parecendo uma colmeia dentro, mas são só detalhes. Eu vou chegar com a câmera para vocês verem. E aqui um preto brilhante, é bárbaro, 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 bárbaro. E aqui nós temos um detalhe todo vermelho que acompanha toda a porta, todos os ajustes de retrovisor, recolhimento do retrovisor, memórias do banco, as memórias do banco elétrico. Enfim, gente, é de empolgar mesmo, é um carro empolgante, lindo, maravilhoso. E nós vamos para o banco de trás. Mas antes de ir para o banco traseiro, olha só o que eu encontrei, hein? Aqui nada mais, nada menos
aqui é a câmera 360. Acho que faltou espaço para os botões e eles colocaram na parte superior. Aqui é um auxiliar de estacionamento, todos os comandos do teto, com um toque só eu consigo fazer com que ele levante um pouquinho e outro toque, peraí, opa, eu tenho que puxar, é um toque só, ele recolhe todo o teto e olha a amplitude, gostoso de curtir, né? E novamente com um toque ele fecha todo o teto. Mamma mia, não? No banco traseiro, para entrar e sair é muito tranquilo, a inclinação também é muito confortável. Lembrando que eu consigo fazer esse ajuste por aqui, ó, uma alça e o próprio encosto rebate, né? Então eu consigo ficar ainda mais confortável. Os pés também estão com bastante espaço. Lembrando, eu tenho 1,73 m, notem que também tem muito espaço com relação ao banco do motorista. Aqui a gente tem um porta-objetos. E, gente, até o porta-objetos é de bom tom, né? É de bom design, boa montagem, é um negócio lindo. Aqui no meio eu quase coloco o meu pé, não inteiro, não é um espaço ruim para uma criança. O túnel central, ele é alto, atrapalha um pouco, e esse console, ele acaba invadindo um pouquinho onde a gente tem todos os comandos do ar-condicionado. Tá bem quente hoje aqui, gente, eu acabei deixando ligado, vou diminuir um pouco a temperatura, ele pode sincronizar ou não. Então, são 4 zonas de ar-condicionado, sendo que você regula, inclusive, o fluxo do ar. Não é só a temperatura, mas como também o fluxo do ar. A vida a bordo aqui atrás é bonita também, viu? Não tão linda quanto ficar na posição do motorista ali, mas olha o conforto. A gente tem o apoio de braço, você tem sim um espaço para um terceiro ocupante, mas ele acaba privilegiando a ergonomia do banco, ela privilegia quem senta realmente nas pontas. Aqui tem um detalhe que alguma coisa foi apoiada, eu não sei exatamente o que no couro, mas não tinha, então apoiou a câmera ou a minha bolsa, alguma coisa ficou ali que marcou e em instantes vai sumir. O acabamento da porta segue a mesma linha do acabamento da porta dianteira, então notem, tudo de altíssima qualidade, o som é Bose. Gente, saída do ar-condicionado a gente tem aqui também. A gente tem o ganchinho para pôr alguma coisa, né? um blazer ou pendurar alguma coisa. O ganchinho também tem aqui. Para quem reclama que não tem o PQP, tem 4 PQP. É uma coisa de outro mundo. E eu estou bem empolgada fazendo esse vídeo cheio de adjetivos, porque é um Porsche na medida ideal. Tudo bem que ele não vem com o motor V8, ele não é o mais potente, mas quem usa toda essa potência no dia a dia, né? Eu acho que é um carro que cabe à família muito bem. Você tem toda a entrega do que o Porsche se compromete a entregar, então a gente está no topo da cadeia ali automotiva em tecnologia, performance, tocada, tudo mais. Eu já estou fazendo a resenha aqui do banco traseiro, hein? E isso porque você paga menos, né? Em função de não ser o mais potente, você está pagando um pouco menos. Ele faz de 0 a 100 em 5.0 e se for com um pacote Crono, vai fazer em 4.7. Para abrir o porta-malas, basta eu acionar esse botão que fica ali na minha porta ou então no próprio porta-malas. Ele é elétrico e notem que ele foi um pouquinho invadido. Tem a mala do sistema elétrico com os cabos, o step. Você vê que tem vários avisos aqui para não carregar o step solto. Inclusive, olha a preocupação da Porsche, hein? Isso tá super travado em cinta, de uma força super confiável, porque imagina, num acidente isso aqui pode voar, matar alguém, enfim. As telas, né, aqui para pôr alguns objetos, a gente tem iluminação dos dois lados. Aqui eu consigo abaixar a traseira do carro, né, a suspensão, para que eu tenha maior facilidade e acesso ao porta-malas. Então eu cliquei para abaixar, agora eu estou subindo novamente. Deixa eu fechar aqui. Nível Porsche de porta-malas.
Eu estou com as mãos aqui, uma mão na câmera, outra livre. E eu vou abrir sozinha esse capô. Deixa eu só localizar a alça, tá aqui, ó. Um dedo apenas. E eu simplesmente puxei, o amortecedor fez todo o trabalho, muito fácil. Nós temos aqui aquele motor que eu comentei, 3.0 V6, que gera 340 cavalos, somado ao motor elétrico, ele tem uma combinação de 462 cavalos. E aí, para eu fechar, basta puxar aqui o capô e encostar, ele fechou com essa facilidade toda. Bem, nós vamos sair de São Paulo, nós vamos rodar até Jundiaí. O carro está com 191 quilômetros, ele é zero. Assim, acho que foi o primeiro empréstimo que a Porsche fez, né, para algum youtuber, jornalista, enfim. E agora a gente vai sair, vou fazer um teste aí de consumo. A gente tem um pouco menos da metade da bateria, que fica aqui, exatamente aqui, um pouquinho menos ali do consumo do tanque, provavelmente desde os 191 km estava contando já nesse consumo. Eu zerei a quilometragem rodada aqui embaixo, né, da Trip, então a gente vai fazer uma viagem e entender um pouquinho do consumo desta máquina. O Cayenne tem todos os bons recursos de um carro tecnológico. Ele vai me ajudar aqui a fazer essa curva, porque ele vai identificar a faixa, ó, identificou, fez uma correçãozinha, volta a mão no volante. Ele tem o ACC, ele tem vários outros recursos, como assistente de mudança de faixa, assistente de manobra. Ele pode avisar, por exemplo, se vem um carro em tráfego cruzado, quando vai sair do estacionamento. Vários recursos, que inclusive eles estão aqui, ó, tá vendo? E o Park Assist, que eu aciono diretamente desse botão rápido. Se eu quiser estacionar, ele vai me ajudar a estacionar. Ele deu alerta de ponto cego, tem todos os modos de condução que eu mostrei para vocês. E agora eu vou passar para o modo Sport Plus, pé no fundo. Aí sim, aí ele gritou bonitinho mesmo. Deu até um soquinho nas minhas costas, de tanto fôlego que ele tem, né? Já tive que tirar o pé. É um carro muito rápido, muito veloz, apesar de não ser, né, o Cayenne mais forte. É um carro extremamente forte e gostoso de guiar. Uma diferença rápida que eu sinto quando eu dirijo, por exemplo, um Cayenne, e eu dirijo um XC90, que é meu carro de uso. O Cayenne, eu mexo um pouquinho o volante, a roda tá mexendo e o carro tá espertinho. Se eu vou fazer isso no XC90, ele prioriza super o conforto. Eu viro quase meio volante para ele virar e se movimentar. Então é um carro muito balão, né? Muito confortável, perto de um Porsche. Então eu mexo aqui, ó, já tá respondendo. É um carro que tem um centro de gravidade muito legal. E você sente que, por mais que ele seja um SUV, ele é um SUV Porsche. Então ele nunca vai ser um carro bobão, ele nunca vai ser um carro ruim de curva, ele nunca vai ser um carro fraco. Essa é a real. Então é muito gostoso, daquele pé no fundo, ó. Detalhe, hein? O caminhão deu seta, ia vir para a faixa da esquerda. Uma coisa que funciona muito bem no Porsche é o sistema de freio. Aqui ele está fazendo um consumo médio de 15 litros a cada 100 quilômetros, e o total, né, de toda a viagem estaria dando 11,2 litros para cada 100 quilômetros rodados. Está aparecendo aí na tela o cálculo correto de quilômetros por litro. A gente vai sair aqui do pedágio, pé no fundo. Ai, que delícia! Uau! Ai, que delícia, gente, que delícia! Faz um barulhinho quando a gente passa assim a seta na faixa.
Última esticadinha. Boa, garoto! Foi sensacional.